Esse vídeo foi feito em parceria com o Cambly. Eu vou falar mais da promoção imperdível e por tempo limitado que eles prepararam para vocês no final desse vídeo. Quantos de vocês sabem falar chinês? Hoje eu vou fazer parte de um experimento mental e para isso eu preciso ficar dentro dessa sala sozinho. Do lado de fora dessa sala tem um falante nativo de chinês, que eu vou chamar de Yang. Eu e ele vamos conversar sobre algumas coisas, mas a gente não pode nem se ver nem se ouvir. Por isso, nós vamos nos comunicar através de uma portinha, usando mensagens escritas num papel. O Yang vai escrever suas mensagens em chinês e ele espera ser respondido também em chinês. Mas eu não sei falar chinês. Só que isso é um segredo nosso. O Yang não sabe quem está conversando e eu quero fazer ele acreditar que está falando com alguém fluente em chinês. Tudo que eu tenho é um manual em português que me diz exatamente o que responder quando eu recebo uma mensagem em chinês. Eu vou chamar as mensagens que eu recebo de input e as minhas respostas de output. Mas esse manual tem algo bastante peculiar. Ele não traduz chinês para português. Ele apenas dá instruções em português sobre qual seria o melhor output, ou seja, a melhor resposta em chinês que seja mais adequada. Então vamos supor que eu acabei de receber essa mensagem. Eu preciso encontrar uma expressão no manual e fazer o que está escrito. O manual pede que esse símbolo seja respondido com esse outro símbolo. Lembrando que eu não sei chinês, então eu não faço ideia do que eu acabei de responder. Eu confiei 100% nesse manual. E eu posso conversar assim com o Yang por quanto tempo eu quiser. As minhas respostas vão ser boas o suficiente para ele, mas para mim elas não têm significado nenhum. Eu estou apenas seguindo instruções exatamente como um robô. A manipulação que eu faço entre os símbolos é completamente automática e baseada na forma deles. E por isso ela pode ser chamada de sintática. Ao contrário, o significado do conteúdo das mensagens, que eu não sei, é a parte chamada de semântica. O Yang continua conversando comigo até chegar num ponto em que faz sentido ele pensar que eu falo chinês, já que eu estou respondendo tudo corretamente. Mas eu estou apenas simulando um conhecimento em chinês. Eu não tenho conhecimento de fato sobre chinês. Além do mais, eu nem mesmo precisaria estar aqui, porque um robô faria o mesmo trabalho que eu. E esse é o argumento do quarto chinês. A ideia é uma analogia entre simular fluência em chinês e simular ter consciência. Ou seja, mesmo que eu consiga enganar o Yang de que eu falo chinês, isso não implica que eu de fato fale chinês. Assim como se um robô conseguir enganar um humano de que ele tem consciência, não implica que o robô tenha a mesma consciência. Isso faz vocês lembrarem de alguma coisa? Essa é exatamente a ideia do teste de Turing. Se um computador consegue enganar um ser humano se comportando de forma consciente e inteligente, então o computador é consciente e inteligente. Hoje em dia, vários computadores conseguem passar no teste de Turing, mas quase ninguém acredita que eles tenham autoconsciência. E por isso existe uma distinção entre inteligências artificiais fortes e fracas. As inteligências artificiais fracas são as que nós temos no nosso dia a dia, como relógios inteligentes, assistentes de voz como a Alexa, talvez veículos autônomos, programas de reconhecimento de imagem e até mesmo bots como o ChatGPT. Alexa, tocar o podcast Sinapse. É um bom podcast. Já as inteligências artificiais fortes seriam, teoricamente, programas de computador autoconscientes, capazes de raciocinar, planejar, sentir e aprender exatamente assim como os humanos fazem. Existem pessoas que defendem a ideia de inteligência artificial forte, como o ex-engenheiro de software da Google, Blake Lemoine. Ele apareceu em jornais dizendo que o modelo de linguagem Lambda é tão consciente quanto uma pessoa. Só que essa é uma ideia bastante controversa, já que existem diversos problemas na forma como a consciência está sendo analisada e entendida. O argumento do quarto chinês é um desses desafios, já que ele vai contra a ideia de uma inteligência artificial forte e mostra que o teste de Turing é bastante falho. Mas o ponto central do argumento é dizer que simular não implica replicar. Em termos mais precisos, sintática não gera semântica. Isso significa que se máquinas são estruturas que processam informações seguindo apenas regras formais, sintáticas, então elas não podem produzir significado, semântica. Processar dados formalmente, ainda que de forma perfeita, não garante que as máquinas saibam o que elas estão fazendo, ou seja, que elas entendam o significado da informação que processam. Assim como eu não sabia nada de chinês no exemplo anterior. Para ser consciente, seria preciso algo além da simulação e comportamento. Seria preciso estar consciente da própria consciência, sendo capaz de entender o significado da linguagem, dos sentimentos e de todas as coisas, independente de algum algoritmo que te diz o que fazer, o que sentir e como agir. E esse tipo de experimento mental coloca a gente para pensar em algumas questões difíceis, como o que é consciência?
Como identificar uma criatura consciente? E qual a relação entre mente e corpo nisso tudo? Todos os dias novas aplicações de inteligências artificiais surgem. Então provavelmente vai chegar no momento em que a gente vai se perguntar seriamente se as coisas que nós estamos lidando nos nossos computadores são conscientes ou não. O que exatamente é consciência é uma das maiores questões da humanidade. Então eu peço desculpas, mas eu não tenho uma resposta pronta para isso. Mas isso não me impede de falar de quais são os problemas envolvidos. Então vamos começar pelo o que são estados mentais, como desejos, crenças, lembranças, dores, prazeres, intenções e assim por diante. Esses estados incluem experiências subjetivas que são vivenciadas por nós de forma consciente. Eu tô muito feliz de estar gravando esse vídeo agora. Experienciar esses estados de forma autoconsciente é uma forma de autoconsciência, mas como e por que isso acontece está longe de ser claro. O argumento do quarto chinês diz que consciência não é sobre performance. Ou seja, se comportar como um falante de chinês não implica ser um falante de chinês. Assim como se comportar como um ser autoconsciente não implica em ser autoconsciente. É por isso que esse argumento, além de atacar o teste de Turing e a ideia de uma inteligência artificial forte, também ataca algumas teorias da mente que tentam explicar o que é, como identificar e de onde vem a consciência. Uma dessas teorias diz que estados mentais são definidos pelo papel ou função que exercem, e não pela matéria de que são feitos. Seguindo essa ideia, uma cadeira seria definida como uma cadeira porque ela cumpre o papel de ser um objeto em que as pessoas sentam, e não porque ela é feita de madeira ou de ferro, ou porque ela é redonda ou quadrada. A sua constituição física não importa, apenas a sua função. Essa é a ideia geral do funcionalismo. A consciência não seria definida a partir de um cérebro biológico humano com neurônios, transmissores, compostos químicos e assim por diante, mas sim seria definida por exercer a função de produzir estados mentais e experiências subjetivas e autoconscientes. E nesse caso, até mesmo criaturas feitas de matéria inorgânica ou de silício poderiam reproduzir consciência tanto quanto humanos. Parece que faz sentido pensar assim, em termos de funções, mas também parece fazer sentido pensar que funcionar como um ser inteligente não implica em ser de fato inteligente. Alguma dessas ideias faz sentido para você? Eu adoraria saber a resposta de vocês. Deixa aqui nos comentários. Criar, explicar e identificar autoconsciência em alguma criatura ou coisa que não seja nós mesmos é um problema em aberto. Mas no final das contas, vocês diriam que eu sou autoconsciente, certo? Certo? Para mostrar como consciência é um tema difícil, deixa eu perguntar para os meus amigos das minhas aulas em grupo o que eles acham. Where do you think consciousness originates from? Yeah, consciousness must have something to do with awareness. You know, if you transferred your memories and thoughts to a machine, I'm sure you wouldn't be aware of that once your body dies. Because it may be data, but it may be a data that we don't have access yet. We don't know how to measure. Eu sei que esse vídeo falou muito sobre o chinês, mas se você não quiser se sentir como uma máquina sem consciência quando você ver outras pessoas falando inglês, o Cambly tem uma oportunidade imperdível para você. É a maior promoção do ano com planos de 1 hora de aula por semana, saindo por apenas R$ 65 por mês. É a sua chance de aprender inglês da mesma maneira que eu aprendo, fazendo aulas em grupo com pessoas do mundo todo, com professores que têm o inglês como língua nativa. Só que essa promoção não vai durar para sempre, ela é por tempo limitado. Então se eu fosse vocês, eu clicaria no link aqui da descrição, tipo agora, para vocês não perderem isso. E eu vejo vocês no vídeo que vem. Muito obrigado e até a próxima.